Você já parou para pensar por que a vida, em certos momentos, parece virar de cabeça para baixo? Portas que se fecham sem explicação, silêncios de Deus que parecem intermináveis, fases em que nada faz sentido. E se eu te dissesse que muitas vezes esses momentos não são um castigo, mas um código secreto do céu? Sim, aquilo que parece desmoronamento pode, na verdade, ser reconstrução. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Jeremias 29:11, o Senhor garante que seus planos são de paz e esperança. Esses sinais, quando entendidos, revelam que Deus não está distante, mas agindo nos bastidores para preparar algo extraordinário. E a grande questão é: você consegue reconhecer esses sinais quando eles aparecem? Ele já viu dias em que tudo parece ruir ao mesmo tempo? Contas, notícias, relacionamentos, planos que escapam pelas mãos. Nessas horas, a fé é puxada ao limite, como corda tensa prestes a arrebentar, e o coração pergunta: por que agora? É aqui que a pergunta-chave aparece. E se o desmoronamento for reconstrução e não fim? Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem, todas mesmo, inclusive as que doem. Jeremias 29:11 ecoa propósito e futuro de paz, mesmo quando a paisagem é cinza. Ele não está sendo punido, está sendo reposicionado, lapidado, preparado. A leitura muda quando ele enxerga a mão do oleiro trabalhando no barro da própria história. Quando os dias ficam confusos, ele aprende a traduzir sinais pequenos, portas que se fecham, encontros inesperados, convites imerecidos. Em vez de rotular como azar, ele passa a perguntar: o que isso quer me ensinar? Uma agenda lotada pode esconder a resposta que viria num intervalo de silêncio proposital. Nessa ótica, pausa não é derrota, é ajuste fino do céu. A metáfora da obra ajuda: poeira, barulho, andaimes, tudo feio durante a reforma. Mas o projeto arquitetônico já existe, mesmo que ele ainda não tenha visto a planta completa. A fé aqui vira óculos, não muda o cenário, muda a forma de enxergar. Para não se perder, ele cria um pequeno ritual matinal de alinhamento: café, Bíblia aberta e um caderno simples. 3 perguntas guiam o dia. O que devo manter? O que preciso parar? O que devo começar hoje? Ele lista 3 gratidões concretas, porque gratidão provoca foco e foco diminui a ansiedade. Em seguida, escolhe um micropasso obediente, uma ligação, um pedido de perdão, um currículo enviado. O objetivo não é virar a vida em 24 horas, mas somar 1% diário na direção certa. Com 30 micropassos, o caos já tem menos voz do que a esperança. E o coração percebe: preparar-se é mais hábito do que acaso. Ele aprende a distinguir ruído de direção. Nem toda urgência é importante, nem todo atraso é negativo. Quando um plano trava, ele pergunta se é bloqueio ou proteção. Às vezes, o não é guarda-chuva aberto antes da tempestade. Se a mente corre, o corpo ajuda. 5 minutos de respiração profunda. Caminhar enquanto ora, água e luz do sol. A alma é encarnada. Cuidar do físico também é honrar o propósito. Ele adota prateleiras no dia, blocos de tempo temáticos, para reduzir dispersão. E usa limites gentis. Notificações no silencioso, redes sociais com hora para terminar. A paz, gradualmente, volta a caber no peito. Exemplos práticos consolidam a virada de chave. Se precisa estudar, define um plano simples de 30 dias e bibliografia objetiva. Para fé e clareza, começa com Salmos 13, 23 e Romanos 8, anotando o que aprende em linguagem própria. Se busca melhorar finanças, escolhe um livro base, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, e um passo semanal realista. Se o nó é relacional, agenda uma conversa honesta, sem acusações, com foco em pedidos claros e limites saudáveis.
No trabalho, ele propõe uma entrega pequena de alto valor, algo mensurável em 7 dias. O segredo é tangibilizar. Propósito é bússola. Ações são passos, e passos viram caminho quando repetidos. Ele percebe que Deus não o trata como peça descartável, mas como projeto artesanal. Na Bíblia, nenhum chamado começou pronto. Abraão saiu sem mapa. José interpretou sonhos na prisão antes do palácio. Se a narrativa dele está confusa, talvez esteja exatamente no capítulo certo, o da preparação. Isso não romantiza a dor, apenas a coloca sob nova gerência. A pergunta muda de "por que comigo?" para "com quem caminho nisso?" Porque caminhar com Deus não apaga o vale, mas ilumina a próxima curva. E a próxima curva, frequentemente, revela algo que o ontem não mostrava. Então, ele segura a frase âncora no bolso. E se o desmoronamento for reconstrução? Repete quando a ansiedade aperta, quando a conta não fecha, quando a porta se fecha antes da entrevista. Ele lembra, promessas não são slogans, são trilhos para pés cansados. Romanos 8:28 vira oração curta. Jeremias 29:11 vira lembrete no espelho. E pouco a pouco, o que era ruído vira ritmo, e o ritmo vira direção. No horizonte, algo começa a brotar justamente onde parecia estéril. E é nesse broto que ele vai notar o primeiro sinal, o silêncio que, na verdade, prepara o terreno. Ele já percebeu como o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor? Quando ora, busca, suplica, mas parece não receber resposta alguma. O coração se aperta. Esse vazio soa como abandono, mas na verdade é solo fértil de preparação. O salmista Davi também sentiu isso e clamou: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Salmo 13:1. No entanto, no mesmo cântico, ele declara confiança no amor de Deus. Esse contraste revela algo profundo. O silêncio não é desprezo, é treinamento. É como semente que germina debaixo da terra, invisível aos olhos, mas cheia de vida. Nos bastidores da fé, esse silêncio se torna escola de dependência. É nele que a pessoa aprende a buscar a presença de Deus, não por respostas imediatas, mas pelo relacionamento em si. Assim como amigos íntimos não precisam de palavras o tempo todo, a caminhada com Deus amadurece no silêncio compartilhado. Isaías 40:31 promete: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Repare, não diz os que recebem respostas rápidas, mas os que aprendem a esperar. Nessa espera, músculos espirituais se fortalecem, raízes se aprofundam, caráter é moldado. O silêncio, então, se transforma em treinamento invisível para batalhas futuras. No dia a dia, aplicar isso pode ser prático. Criar um diário de oração. Ali, ele escreve pedidos, ansiedades e dúvidas, mesmo quando não sente nada. Com o tempo, ao reler, percebe respostas sutis que escaparam no calor da emoção. Pode também marcar versículos-chave em cartões ou notas no celular, levando-os como lembrete em momentos de desânimo. Outra prática é reservar um canto secreto. Um espaço simples em casa, onde o celular não entra e só a Bíblia fala. Esses hábitos não são mágicos, mas cultivam sensibilidade para perceber Deus agindo em silêncio e tornam o coração menos ansioso por imediatismo. O silêncio também ensina a diferenciar necessidade de capricho. Quantas vezes ele pediu algo que mais tarde percebeu que o teria destruído? Deus não responde para proteger, e esse silêncio é escudo. É como um pai que não dá faca a uma criança, mesmo quando ela insiste. Por trás do não ouvir nada, pode haver uma mão que segura firme para evitar tropeços. Esse cuidado é silencioso, mas real, e só é reconhecido depois quando olha para trás. Aí, entende que o silêncio foi resposta, só que numa linguagem que ainda não dominava.
Em termos emocionais, esse silêncio ensina resiliência. A ansiedade do coração diminui quando ele aprende a confiar no tempo certo. É como esperar um bolo assar. Abrir o forno antes da hora estraga a massa. O silêncio de Deus é esse tempo de forno, invisível, mas essencial. Quem aprende a esperar, amadurece a fé para suportar provações maiores. É nesse ponto que o coração descobre que fé não é apenas acreditar, mas descansar. E descansar é confiar mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. Exemplos cotidianos mostram essa realidade. Quem já enviou um currículo e esperou meses pela resposta, depois entendeu que a demora abriu portas melhores. Quem enfrentou um não num relacionamento e percebeu anos depois que aquele fim foi proteção. Ou quem orou por algo material e viu Deus suprir de forma diferente, mas muito mais necessária. Esse é o padrão do silêncio divino. Parece atraso, mas é alinhamento. O segredo é não confundir silêncio com abandono. Deus trabalha nos bastidores, preparando encontros, situações e até pessoas para cruzarem nosso caminho. Só não vemos porque o palco ainda está escuro e a cortina não subiu. Por isso, diante do silêncio, a postura não deve ser desistência, mas perseverança. Oração constante, mesmo sem sentir, é ato de fé que move o invisível. Estudar a palavra nos períodos de silêncio amplia a sensibilidade, pois é ali que Deus fala com mais clareza. E quando o coração se dispõe a esperar, descobre que a ausência de resposta é, muitas vezes, a preparação da resposta. O silêncio, na prática, é sussurro de amor que ensina confiança. E ao reconhecer isso, o coração percebe que portas fechadas podem ser mapas ocultos. E se essas portas fechadas forem, na verdade, guias para um novo caminho? Quando uma porta se fecha de repente, a primeira reação é achar que tudo deu errado. O coração fica frustrado, a mente pergunta, por que comigo? E o corpo sente o peso da perda. Mas e se esse fechamento não for derrota, e sim direção? Na história de José, em Gênesis 37:50, cada tragédia aparente era uma etapa, do poço à prisão, da prisão ao palácio. Seus sonhos não morreram, foram redirecionados para algo maior do que ele poderia planejar. Assim também acontece na vida real. Planos frustrados, muitas vezes, são GPS de Deus recalculando a rota. Não é castigo, é bússola apontando para um caminho melhor. A sensação de desmoronamento pode ser brutal. Um relacionamento que acaba, um emprego que some, uma porta de oportunidade que nunca abre. Nesses momentos, a visão humana enxerga apenas ruína. Mas Jeremias 29:11 garante que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. Ou seja, por trás do fim pode estar escondido um começo. É como alguém que perde o trem e descobre que aquele atraso salvou sua vida de um acidente adiante. O que parecia atraso era, na verdade, livramento e reposicionamento. Aplicar esse princípio na prática exige gratidão ativa. Não se trata de fingir que não dói, mas de agradecer mesmo em meio à dor. Por exemplo, perder um emprego pode abrir espaço para desenvolver um talento esquecido, como cozinhar ou ensinar. O exercício é simples. Todos os dias, anotar 3 coisas pelas quais é possível agradecer, mesmo pequenas. Isso muda a perspectiva e treina os olhos para enxergar novas oportunidades. Com o tempo, percebe-se que a vida não está desmoronando, está sendo reconstruída tijolo por tijolo. E essa reconstrução é sempre mais sólida quando feita sobre a rocha da confiança em Deus. Um bom exemplo é quando alguém sonha com determinada carreira, mas a porta fecha. O instinto é insistir até a exaustão, mas talvez Deus esteja sinalizando outro caminho. Muitos empreendedores contam que foram demitidos antes de iniciar negócios de sucesso. Outros, rejeitados em entrevistas, acabaram encontrando vocação em áreas completamente diferentes.
O fechamento, portanto, não era barreira, era desvio estratégico. A chave está em perguntar: Deus, para onde esse fechamento está me empurrando? Essa pergunta abre olhos para enxergar janelas que antes não eram vistas. Outra forma prática é olhar para trás e relembrar situações em que portas fechadas foram bênçãos disfarçadas. Pode ser um namoro que terminou e evitou um casamento desastroso, ou uma faculdade não concluída que redirecionou para uma carreira mais significativa. Essas memórias fortalecem a fé para suportar os fechamentos atuais. É um exercício de história pessoal, listar os nãos que se transformaram em vitórias. Esse registro serve de âncora emocional quando o coração insiste em reclamar. E lembra que o redirecionamento de ontem foi preparação para o propósito de hoje. O segredo está em desenvolver sensibilidade espiritual para perceber a diferença entre insistência teimosa e perseverança sábia. Perseverança é continuar quando Deus confirma, mesmo sem resultados imediatos. Teimosia é insistir quando Deus já fechou a porta. Discernir isso pede oração, conselho de pessoas maduras na fé e escuta atenta da palavra. É como recalcular rota no GPS. Se a voz já disse, faça o retorno, insistir no caminho errado só aumenta o atraso. Aceitar o desvio, mesmo sem entender, é prova de confiança. E confiança é fé aplicada no cotidiano. Por fim, entender o redirecionamento muda a postura diante da vida. Em vez de reclamar do que perdeu, a pessoa passa a perguntar o que pode aprender. Em vez de se desesperar, começa a esperar com expectativa pelo que virá. Esse movimento interno abre espaço para novas conexões, ideias e convites. E nesse exato momento, quando o coração aprende a lidar com fechamentos, surge o próximo sinal. Porque onde há propósito, também haverá resistência. E essa resistência, longe de ser prova de erro, é confirmação de que o chamado é real. Toda vez que alguém decide seguir um chamado de Deus, pode esperar que a resistência apareça. Não é coincidência. Quanto maior o propósito, maior a oposição. Neemias, por exemplo, quando começou a reconstruir os muros de Jerusalém, foi alvo de zombarias, ameaças e até conspirações. Neemias 4 e 6. O curioso é que essas críticas não significavam erro, mas confirmação de que estava no caminho certo. Afinal, ninguém perde tempo atacando o que não tem relevância. Da mesma forma, quando um cristão enfrenta críticas, rejeição ou perseguição, é porque há algo poderoso sendo construído. E essa oposição funciona como termômetro de impacto espiritual. O apóstolo Paulo também sabia disso muito bem. Em 2 Coríntios 11, 23, 28, ele lista prisões, açoites, naufrágios e perseguições que enfrentou por causa do Evangelho. Cada golpe sofrido era, paradoxalmente, prova de que ele estava cumprindo a missão designada por Deus. Essas experiências não o desviaram. Pelo contrário, o fortaleceram. Paulo entendeu que a resistência não era sinal de fracasso, mas confirmação do chamado. É como o teste de qualidade de um material. Só se prova se é genuíno quando passa pelo fogo. Assim acontece com a fé. Quanto mais provada, mais forte se torna. No dia a dia, isso significa não se assustar quando as críticas surgirem. Se alguém decide iniciar um ministério, abrir uma célula de oração ou até se posicionar com integridade no trabalho, logo aparecerão comentários irônicos ou até rejeição. O segredo é não deixar que essas vozes abafem a convicção interior. Neemias respondeu às zombarias com oração e ação. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Neemias 2:20. Ou seja, não perdeu tempo discutindo, continuou a obra. Esse é um princípio prático. Gastar menos energia rebatendo críticas e mais energia construindo o que Deus confiou. A melhor resposta à oposição é perseverança silenciosa. Construir uma rede de apoio espiritual também faz toda a diferença. Neemias não trabalhou sozinho. Tinha uma equipe orando e edificando ao mesmo tempo.
Paulo sempre viajava com companheiros de fé, homens e mulheres que intercediam e o sustentavam nas dificuldades. Assim também, todo cristão precisa de pessoas que orem junto, ofereçam conselhos e caminhem lado a lado. Ter um grupo de oração, um discipulado ou até um amigo confiável para dividir lutas já muda tudo. A resistência fica menor quando a carga é compartilhada. E essa comunhão mostra que não estamos isolados no meio da batalha. Outro ponto é encarar a oposição como oportunidade de crescer. Uma árvore que enfrenta ventos fortes aprofunda suas raízes para não tombar. Da mesma forma, o cristão que enfrenta críticas ou perseguições aprofunda sua intimidade com Deus. Cada barreira é chance de aprender novas formas de orar, de depender mais do Espírito Santo e de firmar convicções. É o que Jesus disse em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Ou seja, oposição é credencial de bem-aventurança. Por trás da dor, há uma bênção invisível em processo. Na prática, a resistência pode ser tanto externa quanto interna. Externa, zombarias, rejeição, perseguição. Interna, dúvidas, medos, inseguranças. Ambas precisam ser enfrentadas da mesma forma, com oração e foco no propósito. Se uma pessoa sente medo, pode transformar esse medo em oração específica. Senhor, fortalece-me neste ponto frágil. Se enfrenta críticas, pode usar como combustível para reafirmar o que Deus já disse. Assim, cada ataque se torna oportunidade de aprofundar raízes. E cada obstáculo vira tijolo na muralha da fé. Com isso, ele entende que a resistência não é sinal de que precisa parar. Ao contrário, é prova de que está construindo algo que tem valor eterno. Quanto mais relevante a missão, mais incômodo para o inimigo. Se não houvesse impacto, não haveria ataque. Por isso, a oposição não deve gerar desânimo, mas alegria, como confirmação de que se está no centro da vontade de Deus. Esse olhar transforma lágrimas em combustível e críticas em degraus, e prepara o coração para atravessar a próxima fase, o deserto espiritual, onde Deus revela identidade e dependência. O deserto espiritual é um daqueles lugares que ninguém deseja atravessar, mas que todos, em algum momento, acabam conhecendo. É o período em que a alma se sente seca, a oração parece não passar do teto e a presença de Deus parece distante. Mas, curiosamente, é justamente nesse ambiente árido que grandes transformações acontecem. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:1-11. Ali, enfrentou tentações que testaram sua identidade e propósito, mas saiu fortalecido. O deserto não foi sinal de abandono, mas de preparo. E assim acontece também na vida de quem decide caminhar pela fé. O deserto revela a verdadeira identidade, despindo a pessoa de tudo o que é acessório. Sem distrações, ela se vê obrigada a encarar fraquezas, dúvidas e medos. Foi no deserto que Elias, exausto, pediu para morrer, mas ali mesmo ouviu a voz suave de Deus. 1 Reis 19:12. É quando a mente grita e o coração se cala que a voz divina encontra espaço para sussurrar. E esse sussurro vale mais do que qualquer espetáculo de sinais visíveis. O deserto, portanto, não é vazio de Deus, mas silêncio de treinamento. É a escola onde ele molda caráter, fortalece raízes e ajusta o foco para o que realmente importa. Na prática, enfrentar um deserto espiritual exige disciplina e intencionalidade. Criar um hábito diário de oração curta, mesmo quando não há vontade, mantém o coração conectado. Pode ser tão simples quanto recitar o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Outra prática útil é manter um diário espiritual. Escrever sentimentos, dúvidas e até pequenas percepções de cuidado divino. Esse registro serve como prova de que, mesmo na aridez, Deus continua presente. Com o tempo,
Ao reler, a pessoa percebe que não caminhava sozinha. O silêncio era presença disfarçada. O deserto também ensina dependência. Quando tudo o que é humano falha, resta confiar apenas em Deus. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná diário, sem acumular para o amanhã. Cada dia exigia confiança renovada, sem garantias visíveis. Essa dinâmica nos ensina a viver passo a passo, confiando que a provisão virá. Aplicar isso hoje significa confiar que Deus sustentará o dia de hoje sem ansiedade pelo amanhã. É uma fé prática, construída na rotina de depender dele em cada detalhe. Outro aprendizado do deserto é a valorização da presença de Deus. Quando se está em tempos de festa e abundância, é fácil distrair-se e esquecer do essencial. Mas no silêncio e na aridez, a alma aprende a desejar mais intensamente a voz do Criador. É como alguém que só valoriza a água depois de sentir sede extrema. Da mesma forma, a ausência aparente de Deus desperta uma fome santa por sua presença. E quando ele fala, mesmo que seja em um sussurro, a alma se alegra como quem encontra tesouro escondido. Esse contraste aprofunda o relacionamento e o torna mais genuíno. Exemplos práticos ajudam a atravessar esse tempo. Praticar jejum, limitar redes sociais para ouvir mais a palavra, buscar conselhos de pessoas maduras na fé. Também pode ser útil se engajar em pequenos atos de serviço, como ajudar em um projeto comunitário ou visitar alguém que precisa de companhia. No deserto, servir os outros é maneira de lembrar que ainda existe propósito, mesmo na dor. E isso alimenta a esperança, porque cada gesto de amor praticado na aridez é semente plantada para uma colheita futura. E Deus sempre honra sementes de fé. O deserto não é lugar de estagnação, mas de cultivo secreto. No fim, quem atravessa o deserto espiritual emerge mais forte. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé é refinada no silêncio e na solidão. E cada cicatriz do deserto se transforma em testemunho de fidelidade divina. A alma que antes se sentia vazia, agora carrega novas convicções. Esse processo prepara para desafios maiores, pois só quem passou pelo vale sabe valorizar a sombra refrescante da graça. E quando o deserto termina, surge clareza para reposicionar prioridades. Porque Deus sempre usa a aridez como prelúdio de uma reordenação profunda no coração. Chega um momento em que Deus chama a pessoa para reorganizar as gavetas da vida. É quando prioridades antes intocáveis começam a ser questionadas. No altar de Moriá, Abraão foi desafiado a entregar seu filho, aquilo que mais amava. Gênesis 22. Não porque Deus quisesse a morte de Isaque, mas porque queria o coração de Abraão inteiro. Essa história nos ensina que nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Quando Ele está no topo, todo o resto se ajusta. É um teste silencioso que revela o que de fato governa a vida. Na prática, essa mudança de prioridades exige escolhas conscientes. Muitos vivem correndo atrás de sucesso, dinheiro, reconhecimento, sem perceber que sacrificam família, saúde e fé nesse processo. Jesus ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas alinhar ordem e centro. Por exemplo, começar o dia em oração antes de abrir redes sociais ou checar mensagens. É trocar o automático pelo essencial. Essa inversão simples já muda a atmosfera interior. Reorganizar prioridades também passa pela administração de tempo e recursos. Lucas 16:10 lembra que quem é fiel no pouco também será no muito. Se alguém não consegue administrar pequenas tarefas, como horários ou compromissos, como será fiel em grandes projetos? Um exercício prático é listar os 3 aspectos mais importantes da vida: família, fé, propósito, e avaliar se o tempo gasto reflete essas escolhas. Se não reflete, é sinal de ajuste necessário.
trocar horas gastas em excesso com distrações por momentos de investimento no que edifica. É disciplina que se transforma em liberdade. O altar de Moriá é símbolo dessa entrega prática. Às vezes, Deus pede que se coloque no altar um sonho, um relacionamento, um hábito ou até um medo, não para roubar, mas para purificar. O que volta do altar, volta transformado. O que não volta é porque não precisava estar. Esse processo pode doer, mas abre espaço para experiências mais profundas com Deus. E mostra que prioridade não é o que se fala, mas o que se sacrifica. Exemplos cotidianos ajudam a compreender esse chamado. Alguém que decide passar menos tempo em frente à TV para investir em leitura da palavra. Outro que opta por reservar parte do salário para ajudar uma família necessitada. Ou ainda, quem escolhe abrir mão de uma oportunidade lucrativa que exigiria comprometer valores. Essas atitudes práticas mostram na rotina o que realmente é prioridade. E revelam que, mesmo em pequenas escolhas, a ordem divina começa a reger a vida. É no detalhe que se constrói fidelidade. Reorganizar prioridades também traz paz ao coração. Quando o essencial ocupa o lugar certo, o supérfluo perde o peso de governar. A ansiedade diminui, porque a vida deixa de ser guiada pelo ter e passa a ser guiada pelo ser. Esse alívio é fruto de confiança. Se Deus cuida do mais importante, o restante se encaixa. É como alinhar engrenagens. Quando a principal está ajustada, as outras giram naturalmente. Quem aprende isso, experimenta liberdade em áreas antes marcadas por correria e estresse. A vida ganha ritmo saudável. A mudança de prioridades, portanto, é sinal de maturidade espiritual. É a transição do quero tudo para o quero o que importa. Essa troca não é renúncia cega, é sabedoria prática. Abraão entendeu isso quando percebeu que a provisão de Deus era maior do que seu medo de perder. E cada pessoa que realinha a vida descobre que, no fundo, nunca perde ao escolher colocar Deus em primeiro lugar. Ao contrário, ganha clareza, ganha paz, ganha sentido. E esse ajuste de prioridades abre caminho para algo ainda mais profundo. O chamado a perdoar quem feriu, libertando o coração para seguir adiante. Poucos testes revelam tanto sobre o coração quanto o chamado a perdoar quem nos feriu. À primeira vista, o perdão parece injusto, afinal, a dor é real e a ferida permanece. Mas a Bíblia mostra que perdoar não é ignorar a dor, é se libertar dela. José, traído pelos irmãos, resumiu sua história dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50, 20. O perdão que ele liberou não apagou o passado, mas transformou o futuro. Foi a chave que o impediu de se tornar prisioneiro do ressentimento. Perdoar é um ato de fé que nos solta de correntes invisíveis. Jesus também demonstrou isso no momento mais doloroso da cruz. Enquanto era insultado, ferido e crucificado, ele declarou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23, 34. Esse gesto não apenas mostrou compaixão, mas revelou que o perdão é decisão, não sentimento. Esperar sentir vontade de perdoar é esperar algo que raramente vem. O perdão começa como escolha racional, sustentada pela graça divina. É ato de entrega, liberar a dívida emocional para que Deus seja o juiz. E nessa liberação, o coração experimenta leveza impossível de ser produzida de outro modo. Na prática, perdoar pode começar por passos simples e intencionais. Escrever em um papel o nome de quem feriu e orar especificamente por essa pessoa é um exercício libertador. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de transferir a causa para as mãos de Deus. Outro passo é declarar em voz alta: "Eu escolho perdoar fulano." Esse hábito repetido vai moldando a mente e curando o coração. Em casos mais profundos, pode-se buscar aconselhamento pastoral ou até terapia, como forma de elaborar a dor. O importante é não permanecer prisioneiro do passado,
Perdoar não significa reconciliar a qualquer custo. Às vezes, é preciso perdoar de longe, mantendo limites saudáveis. A confusão comum é achar que perdão é reconciliação imediata, mas nem sempre isso é possível. O perdão é interno, é abrir mão da vingança, liberar o outro diante de Deus. Reconciliação exige arrependimento, mudança e segurança para reconstruir. É como retirar o veneno do coração, ainda que o contato com a serpente não seja restabelecido. Esse discernimento preserva a paz e evita culpas desnecessárias. O perdão também traz benefícios práticos para a saúde. Estudos mostram que guardar rancor aumenta estresse, prejudica o sono e enfraquece o sistema imunológico. Já quem escolhe perdoar experimenta redução da pressão arterial e melhora no bem-estar emocional. É como aliviar um peso das costas que impedia de caminhar com liberdade. Na vida espiritual, o efeito é ainda maior. A oração flui com mais leveza e a presença de Deus é percebida com mais clareza. O rancor fecha portas, o perdão abre janelas. E cada janela aberta permite que a luz do Espírito Santo entre com mais força. Exemplos concretos ilustram esse princípio. Um filho que perdoa o pai ausente e, com isso, rompe ciclos de rejeição. Uma esposa que, mesmo ferida, decide liberar perdão para não se tornar refém da amargura. Um amigo que solta a mágoa de uma traição e encontra novos relacionamentos mais saudáveis. Esses casos mostram que o perdão não é luxo, é necessidade. E não é apenas pelo outro, mas principalmente por quem perdoa. É decisão que destranca o coração e permite seguir sem carregar o passado como âncora. O perdão é chave de liberdade interior. Quando a pessoa aprende a perdoar, descobre que a vida avança com mais leveza. As lembranças deixam de ser feridas abertas e passam a ser cicatrizes que contam histórias de superação. É nesse processo que o Espírito Santo age, transformando dor em testemunho. E a cada passo de perdão, a mente e o coração se tornam mais preparados para enfrentar situações difíceis com coragem. Esse movimento interior abre espaço para algo maior. Servir em ambientes hostis sem perder a identidade. Porque só quem aprendeu a perdoar consegue permanecer firme diante da pressão de contextos adversos. E é justamente aí que surge o próximo sinal. Existem momentos na vida em que o chamado para servir aparece justamente em cenários complicados. Não é no conforto da estabilidade que a coragem é provada, mas no meio da pressão, quando tudo ao redor grita, fuja. Foi o que aconteceu com Esther, uma jovem judia que se viu rainha da Pérsia em plena crise nacional. Mardoqueu lhe disse, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste a este reino. Esther 4:14. Esse é o segredo. Deus nos posiciona em lugares estratégicos, ainda que desconfortáveis. Servir em tempos difíceis não é acaso, é missão. E a missão sempre aponta para algo maior do que interesses pessoais. A coragem, nesse contexto, não significa ausência de medo. Esther também temeu entrar na presença do rei sem ser chamada, pois isso poderia lhe custar a vida. Mas a decisão de servir ao seu povo foi maior do que sua própria insegurança. Ela declarou, se perecer, pereci. Esther 4:16. Esse é o espírito do serviço em tempos de crise. Entregar-se, ainda que haja risco. Na prática, servir pode significar abrir mão de privilégios, defender a verdade ou simplesmente sustentar alguém em oração. O ato em si não precisa ser grandioso, mas precisa ser fiel. No cotidiano, esse chamado pode ser vivido de formas simples, mas poderosas. Um funcionário que decide manter sua integridade, mesmo quando todos ao redor agem de forma corrupta. Uma mãe que, em meio a dificuldades financeiras, ainda assim encontra forças para ensinar fé e esperança aos filhos. Um jovem que escolhe ajudar colegas em vez de competir deslealmente.
Essas pequenas atitudes refletem serviço em meio à pressão. E ainda que o mundo não reconheça, o céu registra. Porque servir nos momentos difíceis é prova de confiança no caráter de Deus. Jesus também nos deixou esse exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos na noite em que seria traído. João 13, 12, 15. Não era um momento fácil, era o auge da tensão. Mesmo assim, ele mostrou que servir não depende do cenário, mas do coração. Seguir esse padrão exige humildade, porque o serviço verdadeiro não espera aplausos. É fazer o bem mesmo quando ninguém vê. É plantar sementes de amor em solo duro, confiando que um dia brotarão. Uma ferramenta prática para servir em tempos difíceis é o jejum e a oração. Ester convocou seu povo a jejuar por 3 dias antes de entrar diante do rei. Esse preparo espiritual fortaleceu não só sua coragem, mas também uniu a comunidade em torno de um propósito. Do mesmo modo, quem enfrenta situações complicadas pode buscar apoio espiritual em grupo. O jejum, a oração conjunta e a intercessão coletiva são forças invisíveis que sustentam no meio da pressão. Esse cuidado invisível transforma ambientes e prepara terreno para decisões ousadas. É a preparação silenciosa que antecede vitórias públicas. Servir em contextos adversos também exige prudência. Jesus alertou: "Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Mateus 10, 16. Isso significa agir com sabedoria, discernindo quando falar e quando silenciar, quando confrontar e quando esperar. A prudência não diminui a coragem, mas a direciona, e essa combinação protege o coração em meio às pressões. Quem serve assim não se perde em meio ao caos, mas se torna luz no meio das trevas. E essa luz é sinal de que o reino está presente, mesmo nos piores cenários. Por fim, servir em situações difíceis revela a profundidade do chamado. Não se trata apenas de resistir, mas de transformar o ambiente pela presença de Deus em nós. A vida de Ester mostra isso. Sua decisão não apenas salvou sua geração, mas marcou a história de um povo. Assim também acontece hoje, quando alguém decide ser fiel em meio à crise. O impacto vai além do momento presente, ecoando para gerações futuras. E, na medida em que a fidelidade se prova em ambientes hostis, abre-se espaço para o próximo aprendizado. A fidelidade no pouco, que treina o coração para vitórias ainda maiores. A vida ensina que quem é fiel em pequenas coisas se prepara para grandes responsabilidades. Jesus deixou isso claro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Essa é uma lei espiritual e prática. Antes de Davi derrotar Golias, ele já vencia ursos e leões enquanto cuidava das ovelhas. Em Samuel 17, 34, 37. Foi no campo, longe dos holofotes, que ele aprendeu coragem, precisão e confiança. A grande vitória diante da multidão foi apenas consequência de muitas pequenas vitórias no anonimato. Assim também acontece conosco. O treino no secreto prepara para os palcos da vida. A fidelidade no pouco se manifesta no cotidiano, nas tarefas mais simples. Cumprir um horário, entregar um trabalho bem feito, ser honesto em detalhes que ninguém está vendo. Essas atitudes moldam caráter e abrem portas para responsabilidades maiores. É como alguém que aprende a administrar bem R$ 100 para no futuro ser capaz de administrar 1.000. Quem ignora o valor do pouco dificilmente terá maturidade para lidar com o muito. O pouco é escola, o muito é diploma. E quem reprova na escola não avança para a graduação. No mundo atual, há uma tentação constante de pular etapas. Todos querem resultados rápidos, sucesso imediato, reconhecimento sem processo. Mas o reino de Deus não funciona assim. Ele valoriza processos, porque neles o coração é lapidado.
A fidelidade em pequenos hábitos, como ler a Bíblia diariamente, orar de forma constante, ajudar discretamente alguém em necessidade, constrói raízes firmes. Essas raízes garantem estabilidade quando as bênçãos maiores chegarem. O processo pode parecer lento, mas é seguro. Exemplos práticos tornam isso palpável. Um estudante que revisa com disciplina meia hora por dia pode não ver resultado imediato, mas, em meses, terá construído base sólida. Um profissional que cumpre pequenas metas semanais, mesmo sem reconhecimento, está se preparando para promoções futuras. Uma pessoa que doa pequenas quantias com constância treina a generosidade para administrar recursos maiores. Esses gestos, aparentemente simples, são, na verdade, treinamentos para desafios maiores. E cada vez que se prova fiel no pouco, o coração é ampliado para receber mais. O pouco se transforma em muito, passo a passo. Fidelidade no pouco também é prova de humildade. Muitos querem ser líderes, mas poucos querem servir. No entanto, no reino, liderança nasce do serviço. Jesus lavou os pés dos discípulos antes de enviá-los ao mundo. João 13, 14 e 15. Isso mostra que o maior é aquele que primeiro se dispõe a servir nas coisas menores. Se alguém não consegue ser fiel em uma tarefa pequena, dificilmente conseguirá lidar com grandes responsabilidades. A fidelidade no pouco é selo de autenticidade no caráter. Esse princípio também protege contra a soberba. Quando alguém cresce rápido sem ter passado pelo treino do pouco, o risco de cair é grande. Mas quem aprendeu a ser fiel em pequenas coisas não se deslumbra com conquistas maiores. Ele sabe que tudo é graça e que cada vitória é apenas continuação de um processo. Isso garante equilíbrio e humildade diante das bênçãos. Ao lembrar de onde veio e do caminho percorrido, o coração permanece sensível e grato. E a gratidão é o antídoto contra a vaidade. Assim, o muito não corrompe, mas multiplica o bem. Ser fiel no pouco, portanto, não é apenas exercício de paciência, é construção de destino. Quem aprende a valorizar as pequenas oportunidades prepara terreno para colheitas abundantes. O pouco é teste, o muito é consequência. E uma vez aprovado no pouco, o cristão percebe que até os períodos de isolamento e silêncio ganham um novo sentido. Porque, no fundo, é nesse espaço íntimo e solitário que Deus fala com mais clareza. E é justamente aí que surge o próximo sinal. O isolamento santo, onde a voz de Deus se manifesta no sussurro. Há momentos em que a vida nos conduz a um lugar de solidão, e esse isolamento pode ser desconfortável. Mas, na perspectiva de Deus, ele não é vazio, e sim fértil. Foi em um lugar assim que Moisés encontrou a sarça ardente, Êxodo 3, e recebeu a missão de libertar o povo. O isolamento não foi castigo, mas cenário de revelação. Da mesma forma, Elias ouviu a voz de Deus, não no fogo, nem no terremoto, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Isso nos mostra que a solitude é uma oportunidade para captar o que a correria da vida não nos deixa perceber. No silêncio, Deus fala em frequências que só o coração atento consegue captar. No mundo atual, onde notificações e barulhos competem por atenção, momentos de isolamento se tornaram raros. Muitos até evitam o silêncio, porque ele expõe fragilidades e pensamentos profundos. Mas é justamente aí que o coração é tratado. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Marcos 1:35. Ele entendia que sem a comunhão íntima com o Pai, não poderia sustentar o ministério diante das multidões. Isso nos ensina que a verdadeira força não nasce no palco, mas no quarto secreto. O isolamento não é perda de tempo, é investimento em intimidade. É no isolamento santo que aprendemos a separar o essencial do supérfluo. Longe das distrações, conseguimos discernir o que realmente importa. É como limpar uma lente embaçada. De repente, tudo se torna mais nítido.
Nesses momentos, podemos descobrir que algumas preocupações que pareciam urgentes são, na verdade, irrelevantes. Um simples diário de reflexões pode se tornar um aliado, ajudando a registrar percepções que só vêm no silêncio. Ao reler essas anotações, percebe-se como Deus guiou, mesmo sem grandes sinais externos. Cada página se torna prova de que Ele esteve presente. Exemplos práticos mostram o poder desse isolamento. Uma pessoa que decide reservar 15 minutos diários para orar em silêncio pode, com o tempo, notar clareza em decisões que antes eram confusas. Outra que escolhe se desconectar das redes por um período pode perceber a ansiedade diminuir e a mente se acalmar. É nesse espaço que Deus alinha pensamentos, cura feridas internas e dá novas direções. Muitas vezes, as soluções para os maiores dilemas surgem justamente depois de um período de solitude. O isolamento santo é um laboratório onde Deus molda e fortalece, e cada prática simples abre espaço para que Ele fale mais claramente. O isolamento também revela nossas fraquezas, mas isso não deve ser motivo de medo. Quando Jacó lutou sozinho com um anjo durante a noite, Gênesis 32, 24, 30, saiu mancando, mas transformado. O encontro aconteceu no meio da solidão, e foi ali que sua identidade mudou de Jacó para Israel. Isso mostra que as lutas mais intensas acontecem na solitude, mas delas nascem novos começos. Ao invés de fugir desses momentos, podemos encará-los como um campo de batalha espiritual. Cada lágrima, cada oração sincera no silêncio é um tijolo a mais na construção da fé. E a transformação sempre vem depois da luta. Praticar o isolamento santo é abrir espaço para o extraordinário. Pode ser criando um canto secreto em casa, acendendo uma vela, abrindo a Bíblia e apenas ficando em silêncio por alguns minutos. Não é preciso horas, mas constância. Esse hábito transforma a forma como encaramos o dia a dia. A paciência aumenta, o coração se torna mais sensível e a mente encontra descanso. O que parecia tempo perdido se revela tempo multiplicado em sabedoria. E quanto mais cultivamos esses momentos, mais reconhecemos a voz de Deus em meio ao ruído da vida. Quem aprende a valorizar o isolamento descobre que não está sozinho, mas em companhia do próprio Criador. É nesse encontro íntimo que a confiança cresce e que decisões importantes encontram direção. A solitude, antes temida, passa a ser um presente. Mas assim como ela traz revelações, também nos coloca diante de outra provação. Como reagir às injustiças sem permitir que a raiva destrua o propósito? E é exatamente aí que o próximo sinal começa a se revelar. Poucas situações colocam tanto à prova o coração humano quanto enfrentar injustiças. É natural querer se defender, revidar ou provar que se está certo. Mas a Bíblia mostra um caminho diferente. A mansidão ativa, que não é fraqueza, mas confiança absoluta em Deus. Davi teve oportunidade de matar Saul, que o perseguia injustamente, mas escolheu poupá-lo. E 1 Samuel 24. Ele declarou que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor, entregando a causa ao juiz verdadeiro. Esse gesto mostrou que sua confiança estava no Senhor, não em sua própria força. Esse exemplo nos ensina que nem sempre vencer é contra-atacar. Muitas vezes, vencer é saber esperar em silêncio. Entregar as injustiças a Deus é acreditar que Ele enxerga mais longe do que nós. Romanos 12:19 afirma: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Essa promessa liberta o coração do peso da revanche. Ao invés de gastar energia tentando se justificar, o cristão aprende a descansar na soberania divina. É como se dissesse: Senhor, eu não entendo, mas confio que o Senhor fará justiça no tempo certo. Isso não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em raiz de amargura. E ao abrir mão da retaliação, o coração se abre para ser curado. Praticar essa confiança exige disciplina interior,
Orar por quem nos feriu, como ensinou Jesus em Mateus 5,44, é um dos exercícios mais difíceis da fé, mas é justamente aí que está o segredo da libertação. Ao interceder pelo ofensor, o coração se desprende da mágoa e abre espaço para a paz. Não significa concordar com o erro, mas permitir que Deus transforme a dor em aprendizado. Esse hábito pode começar de forma simples, escrever o nome de quem nos feriu e orar pedindo que Deus toque nessa pessoa. Com o tempo, a oração, mesmo feita com lágrimas, se torna um bálsamo para a alma. Exemplos práticos mostram como esse princípio funciona. Imagine alguém que sofre calúnia no ambiente de trabalho. Ao invés de confrontar com ira, decide manter a postura íntegra e continuar servindo com excelência. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece, e quem permaneceu fiel é honrado. Ou pense em alguém que, diante de uma traição, ao invés de buscar vingança, decide entregar a situação a Deus. Esse ato, embora doloroso, abre caminho para a cura interior. O que parecia derrota se transforma em testemunho de vitória espiritual. A verdadeira força não está em reagir, mas em permanecer firme no propósito. Esse tipo de postura também ensina humildade. Reconhecer que não somos os juízes finais é sinal de maturidade espiritual. Quando entregamos as injustiças ao Senhor, reconhecemos que só Ele tem a visão completa de todas as coisas. O salmista declarou: "Recolheste as minhas lágrimas no teu odre." Salmo 56:8. Essa imagem poética mostra que nenhuma dor passa despercebida diante de Deus. Cada lágrima é registrada, cada injustiça será tratada. Essa certeza traz consolo para quem se sente esquecido e desamparado. A mansidão diante das injustiças não é passividade, é confiança em ação. É como embainhar a espada, mesmo quando se teria razão para usá-la. Essa atitude preserva o chamado e mantém o coração alinhado com os valores do reino. Jesus, diante dos seus acusadores, permaneceu em silêncio, confiando no plano do Pai. Seu exemplo mostra que é possível atravessar a dor sem deixar que ela defina quem somos. A paciência, nesses momentos, se torna escudo e testemunho. E a justiça divina, ainda que demore aos nossos olhos, nunca falha. Quando alguém aprende a lidar com injustiças sem retaliação, descobre um novo nível de liberdade. A raiva perde força, a ansiedade diminui e a confiança cresce. E essa confiança fortalece não apenas o coração, mas também a mente. Pois depois de atravessar a dor das injustiças, surge outro desafio: como resistir emocionalmente em meio às crises que parecem não ter fim? É aí que o próximo sinal se revela, apontando para a resiliência mental e emocional que nasce da fé. As crises chegam sem pedir licença, abalando estruturas e expondo fragilidades. É nessas horas que a mente e o coração são testados até o limite. Jó é um exemplo clássico. Perdeu filhos, bens, saúde e ainda assim declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Ele não negou a dor, mas escolheu a fé como resposta. Essa decisão de resistir interiormente em meio ao caos revela que a verdadeira força não está em evitar problemas, mas em permanecer de pé no meio deles. E é justamente nessa perseverança que a resiliência começa a ser moldada. A dor não destrói, mas lapida quando entregue nas mãos de Deus. Paulo descreveu essa experiência com clareza. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. 2 Coríntios 4, 8, 9. Ele sabia o que era enfrentar naufrágios, prisões e perseguições. Ainda assim, manteve viva a esperança, porque a base de sua confiança não estava em circunstâncias, mas em Cristo. Esse tipo de resiliência não é emocionalismo vazio, mas firmeza que nasce da fé. É aprender a respirar fundo quando tudo ao redor grita desespero, e escolher acreditar que o amanhã será melhor.
é a coragem de se reerguer, mesmo quando parece não haver forças. E essa coragem pode ser cultivada com práticas simples e constantes. Uma dessas práticas é a oração diária, mesmo curta, mas sincera. Momentos de conversa íntima com Deus reorganizam os pensamentos e trazem clareza em meio à confusão. Outra é a meditação em textos bíblicos que fortalecem a alma, como o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repetir essas palavras em voz alta pode ser como uma âncora em meio à tempestade. Além disso, manter um diário de gratidão ajuda a perceber que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda há motivos para agradecer. Essas práticas, embora simples, são poderosas ferramentas de fortalecimento interior. Elas transformam a mente em um espaço de esperança ao invés de desespero. A resiliência também se constrói na coletividade. Jó, mesmo criticado, teve amigos que permaneceram ao seu lado em silêncio. Isso nos mostra que não fomos criados para enfrentar crises sozinhos. Ter uma rede de apoio, amigos de fé, líderes espirituais, familiares, é essencial. Compartilhar dores não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ao dividir o peso, a carga se torna mais leve. E quando alguém ora conosco ou nos oferece uma palavra de encorajamento, é como se Deus soprasse fôlego novo por meio daquela pessoa. A resiliência também envolve aceitar que nem sempre teremos respostas imediatas. Jó nunca entendeu completamente o porquê de seu sofrimento, mas aprendeu a confiar em Deus mesmo sem explicações. Isso nos ensina que a fé não depende de entender tudo, mas de descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Essa aceitação liberta a mente da necessidade de controlar o incontrolável. É como soltar as rédeas de um cavalo indomável e confiar que Deus sabe para onde está conduzindo. Essa entrega não é desistência, é rendição consciente, e nela se encontra descanso verdadeiro. Exemplos do cotidiano ilustram bem esse princípio. Alguém que perde um emprego inesperadamente pode escolher entre desespero ou esperança. Se opta por confiar em Deus, pode descobrir novas oportunidades que nunca teria considerado. Uma pessoa que enfrenta uma doença pode transformar o tempo de espera em oração e aprendizado, encontrando propósito até no hospital. A resiliência não nega a dor, mas a ressignifica. Ela transforma derrotas aparentes em sementes de futuros testemunhos. E quando a mente aprende a enxergar assim, o coração encontra paz mesmo antes da vitória chegar. Esse fortalecimento interior, que se desenvolve em crises, prepara para os próximos passos da caminhada espiritual. Pois, se a resiliência ajuda a suportar a pressão, há outro teste que leva ao extremo da confiança, a escassez. Quando falta o pão, o recurso, a saída, é aí que se revela a fé na provisão divina. E é nesse limite que o próximo sinal se manifesta, mostrando que a mão de Deus nunca falha. A escassez é um terreno onde a fé é provada de forma intensa. Quando os recursos acabam, quando o azeite parece estar no fim e a farinha quase não dá para outra refeição, surge a grande questão: confiar ou desesperar? A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso em 1 Reis 17, 8-16, quando a viúva de Sarepta, prestes a preparar sua última refeição, foi desafiada por Elias a compartilhar o pouco que tinha. Naquele momento de limite, sua obediência abriu espaço para o milagre. O azeite e a farinha não se acabaram. Esse relato ensina que Deus se manifesta de forma extraordinária, justamente onde nossos recursos se esgotam. A escassez, portanto, não é o fim, mas o início de uma nova dependência. É quando não temos nada que aprendemos que Deus é tudo. Viver um tempo de falta não significa ausência de cuidado divino. Jesus disse em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é mais do que um consolo, é uma chave espiritual.
Ele ensina que, mesmo quando tudo parece faltar, o foco deve estar em Deus, não na escassez. É nessa confiança que se abre a porta da provisão. Filipenses 4,19 reforça essa promessa. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Não segundo nossas contas, mas segundo as riquezas inesgotáveis do Senhor. E aí está o segredo da paz, em tempos de falta. Lembrar que a fonte é maior do que o recurso. A escassez também tem o poder de reorganizar prioridades. Muitas vezes é no pouco que descobrimos o que realmente importa. Quando os recursos estão escassos, percebemos que grande parte do que consumimos era supérfluo. O coração aprende a valorizar o essencial: família, saúde, fé, relacionamentos. Esse reajuste de foco é um presente escondido dentro da falta. Quem aprende a agradecer pelo pouco descobre que, na verdade, nunca está vazio. A gratidão transforma uma mesa simples em banquete e um copo de água em fonte de esperança. A escassez, nesse sentido, ensina a viver com contentamento. Exemplos práticos mostram como isso acontece. Um trabalhador que perde o emprego e decide confiar em Deus pode descobrir novos talentos e iniciar um negócio que jamais teria considerado. Uma família que enfrenta dificuldades financeiras e mantém a fé pode testemunhar provisões inesperadas. Uma cesta básica, um emprego temporário, uma ajuda vinda de onde não se esperava. Esses momentos, longe de serem apenas dolorosos, tornam-se experiências de milagres diários. Deus muitas vezes não envia a abundância imediata, mas sustento constante, como o maná no deserto. Não era excesso, mas era suficiente para cada dia. E essa suficiência revela o cuidado diário do Senhor. Outro aspecto da escassez é o convite à generosidade. Pode parecer contraditório, mas compartilhar no pouco é um ato que ativa milagres. Assim como a viúva que dividiu sua última refeição, quando alguém escolhe ajudar outro em meio à própria falta, demonstra confiança plena em Deus. Esse gesto não apenas abençoa o próximo, mas também abre espaço para que o Senhor derrame provisão abundante. A generosidade em tempos de escassez é um grito de fé que ecoa no céu. É como declarar: eu confio mais em Deus do que nos meus cálculos. E essa confiança nunca fica sem resposta. O pouco, nas mãos certas, se multiplica. A escassez também ensina a humildade de pedir ajuda. Muitos resistem por orgulho, mas Deus usa pessoas para serem instrumentos da sua provisão. Aceitar apoio não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Assim como Elias foi instrumento para a viúva, há pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos fortalecer. Abrir o coração e receber cuidado é reconhecer que o Senhor opera também por meio da comunidade. Essa experiência fortalece laços e nos lembra que não caminhamos sozinhos. A provisão não é apenas material. Muitas vezes vem em forma de apoio, palavra, oração. E tudo isso faz parte do cuidado divino. A escassez, portanto, é mais do que um tempo de falta. É um convite para experimentar a abundância do cuidado de Deus. Ela revela quem realmente sustenta, quem de fato provê e quem permanece fiel em todas as circunstâncias. Mas, se a escassez nos mostra o poder da provisão divina, há um outro teste que desafia ainda mais o coração: a tentação de simplesmente desistir. E é justamente nesse ponto que surge o próximo sinal, quando o cansaço parece maior que a fé, mas o chamado continua ardendo por dentro. Todo chamado verdadeiro passa por momentos em que a vontade de desistir parece mais forte que a de continuar. Jonas é um exemplo claro. Recebeu a ordem de pregar em Nínive, mas decidiu fugir para Tarsis. Jonas 1:3. Não era preguiça, mas medo e relutância diante de algo maior do que ele. Da mesma forma, Jeremias confessou: não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, mas a sua palavra era no meu coração como fogo ardente, e me cansei de sofrer, não podendo mais.
Jeremias 29. Esse fogo interno mostra que, mesmo quando a carne deseja parar, o espírito ainda pulsa pelo propósito. A tentação de desistir não é sinal de fraqueza, mas parte do processo. Ela revela que há algo grande em jogo, por isso a batalha é tão intensa. Quem já sentiu o peso de um chamado sabe que há dias em que tudo parece inútil. É como remar contra a maré sem ver resultados. Nesses momentos, o desânimo se disfarça de lógica. Talvez seja melhor parar, talvez não faça diferença. Mas é exatamente aí que o inimigo tenta calar vozes que carregam sementes de transformação. O fogo de Jeremias é a lembrança de que a missão é maior que o cansaço. E se há fogo queimando, é porque Deus ainda tem algo a realizar por meio daquela vida. O desejo de parar pode ser forte, mas o propósito é mais forte ainda. Uma maneira prática de lidar com essa tentação é revisitar o porquê. Por que começou essa jornada? Qual foi o momento em que sentiu o chamado pela primeira vez? Anotar essas lembranças em um diário pode ser um recurso poderoso nos dias de desânimo. Assim como atletas revêem conquistas passadas para encontrar motivação, o cristão relembra testemunhos e promessas para reacender a fé. Essa prática simples reacende o propósito no coração. O cansaço não desaparece, mas a chama volta a iluminar o caminho. Também é essencial buscar apoio espiritual. Jonas, no ventre do peixe, clamou a Deus e sua oração foi respondida. Jeremias, mesmo rejeitado, encontrou consolo no Senhor. Da mesma forma, compartilhar lutas com pessoas de confiança pode trazer clareza e encorajamento. Muitas vezes, uma palavra de alguém que já enfrentou a mesma batalha se torna combustível para continuar. Esse apoio pode vir de amigos, líderes espirituais ou até de desconhecidos usados por Deus. Ninguém resiste sozinho por muito tempo. A comunhão é parte da estratégia divina para manter acesa a chama. Outra arma contra a tentação de desistir é o descanso estratégico. Até Jesus retirava-se para orar e descansar longe das multidões. O corpo e a mente têm limites, e ignorá-los pode levar ao colapso. Às vezes, não é desistência que o coração pede, é apenas pausa. Dar-se tempo para respirar, se desconectar, caminhar na natureza ou simplesmente dormir bem pode renovar forças. Esse descanso, aliado à oração, reorganiza emoções e fortalece o espírito. Deus não exige super-heróis, mas corações disponíveis. E um coração descansado serve com mais clareza e amor. Exemplos práticos mostram que quem persiste além da tentação de desistir vê resultados surpreendentes. Um professor que quase abandonou o ensino, mas continuou, pode olhar anos depois e perceber quantas vidas foram marcadas. Um missionário que pensou em parar descobre que a palavra lançada transformou comunidades inteiras. Essas histórias ensinam que o fruto da perseverança muitas vezes só aparece depois do ponto em que muitos desistem. E é justamente por isso que o inimigo insiste tanto em soprar desânimo. Quem insiste em continuar, mesmo com lágrimas, carrega a promessa de colheita abundante. E essa promessa sustenta no vale do cansaço. A tentação de desistir, portanto, é um campo de batalha invisível, mas é também o lugar onde a graça de Deus se manifesta com poder renovado. Porque quando a força humana chega ao fim, é a força divina que sustenta. E isso nos prepara para outro teste ainda mais perigoso do que a escassez ou o desânimo, o teste do sucesso. Quando a abundância chega, o coração precisa permanecer humilde para não se perder no brilho da conquista. O sucesso, tão desejado por muitos, é também um dos maiores testes de caráter. Quando a abundância chega, quando as conquistas se multiplicam e as portas se abrem, o coração corre o risco de se perder no brilho. Salomão é um exemplo disso. Começou seu reinado pedindo sabedoria a Deus e recebeu junto riquezas e honra. Em Reis 3. Mas, com o tempo,
Deixou que a prosperidade o afastasse do Senhor, permitindo alianças e práticas que corromperam sua fé. Em Reis 11. Esse contraste mostra que o sucesso pode ser bênção ou armadilha, dependendo de como é administrado. A pergunta não é apenas como conquistar, mas como permanecer fiel depois da conquista. Esse é o verdadeiro teste da abundância. Deuteronômio 8, 17 e 18 traz um alerta poderoso. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Aqui, Deus nos lembra que nada é mérito exclusivo nosso. Até os dons, talentos e oportunidades são dádivas concedidas por Ele. O perigo do sucesso está em esquecer a fonte, achando que a conquista é fruto apenas do esforço humano. Quando isso acontece, a gratidão se esvai e a soberba ocupa espaço. Mas, ao manter o coração grato, a abundância deixa de ser armadilha e passa a ser instrumento de adoração. A humildade é a chave para atravessar esse teste. Praticar a humildade no sucesso exige atitudes concretas. Um exemplo é cultivar gratidão explícita. Agradecer diariamente pelas conquistas, reconhecendo que cada vitória vem de Deus. Outro é usar a prosperidade como oportunidade de servir. Quando alguém reparte suas bênçãos, seja recursos, tempo ou conhecimento, transforma sucesso em impacto eterno. Isso pode significar apoiar uma causa social, ajudar famílias necessitadas, financiar projetos missionários ou simplesmente estender a mão a quem precisa. Assim, o que poderia gerar orgulho se transforma em canal de bênção. O sucesso, então, ganha um propósito maior que o próprio indivíduo. A disciplina espiritual também é indispensável nesse processo. Orar constantemente, estudar a palavra e manter comunhão com outros cristãos é forma de se proteger contra a sedução do sucesso. Esses hábitos lembram que a vida é passageira e que as conquistas humanas não definem valor eterno. É como manter os pés no chão enquanto o vento tenta erguer as asas. O sucesso pode nos colocar em lugares altos, mas só a disciplina espiritual mantém a alma firme. Sem isso, até as maiores vitórias podem se transformar em quedas dolorosas. A vigilância é indispensável quando os holofotes se acendem. Outro perigo do sucesso é a comparação. Quando alguém cresce, é tentado a medir suas conquistas pelo padrão dos outros. Mas cada história é única e a comparação rouba a alegria da gratidão. O segredo é focar no propósito pessoal que Deus confiou. Salomão errou ao se distrair com alianças externas que não faziam parte do plano divino. Da mesma forma, precisamos cuidar para que nossas vitórias não nos desviem do caminho original. Celebrar o que temos e reconhecer o que somos já é vitória suficiente. E isso protege contra inveja, vaidade e autossuficiência. Exemplos do cotidiano ilustram como lidar com esse teste. Um empresário abençoado financeiramente que decide criar projetos de impacto social. Um profissional reconhecido que usa sua influência para inspirar e orientar jovens. Um artista famoso que escolhe manter uma vida simples e comprometida com valores eternos. Esses são sinais de que o sucesso não dominou o coração, mas foi colocado no altar como oferta. Esse tipo de atitude multiplica os frutos, porque conecta a conquista ao propósito divino. A abundância deixa de ser fim em si mesma e se torna meio de glorificar a Deus. No fim, o sucesso é mais um campo de prova da fidelidade. Quem permanece humilde, grato e generoso mostra que a vitória não roubou sua essência. E é justamente nessa postura que Deus confia ainda mais responsabilidades, pois sabe que serão administradas com coração puro. Mas, se o sucesso já é teste, há ainda outro cenário que desafia até os mais fortes: ser levado ao limite.
É nesse ponto onde as forças se esgotam que a graça de Deus se manifesta em sua plenitude. Agora que você conheceu esses sinais, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorar e continuar como se nada tivesse mudado, ou assumir que Deus pode estar te preparando para algo grandioso? Cada detalhe da sua vida pode ser parte de um enredo maior, escrito por um autor que nunca perde o controle. E talvez, neste exato momento, você esteja diante de uma virada que só vai fazer sentido daqui a algum tempo. A questão é: você vai confiar? Quero te provocar a refletir. Qual desses sinais você já identificou na sua caminhada? Foi o silêncio, o deserto, a escassez ou talvez o fogo que não te deixa desistir? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode ser resposta para alguém que está vivendo a mesma situação agora. Essa troca fortalece, inspira e cria um ambiente de fé coletiva, onde ninguém caminha sozinho. E se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar conteúdos que vão aprofundar sua fé, abrir seus olhos para os bastidores de Deus e preparar sua alma para a bênção extraordinária que está por vir. Não deixe para depois, porque cada ensinamento pode ser a chave para transformar o hoje da sua vida.